Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, muito bem. Começa mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, o programa que discute as questões relativas aos trabalhadores, ao sindicalismo, ao mundo do trabalho de um modo geral. Hoje eu tenho a grata alegria de receber um velho e bom companheiro, dirigente sindical comerciário, formado em Direito, também formado em Letras, vereador na sua cidade e formado no velho e bom MDB, que é o Amaury Mortágua. O Amaury Mortágua é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, e é secretário da FEComércio, a Federação dos Trabalhadores Empregados, né? Comércio do Estado de São Paulo. Mortágua, obrigado pela sua vinda. Você estava em São Paulo ou em Tupã? Não, estava aqui. Eu quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui. Essa é, sem dúvida alguma, uma tribuna dos trabalhadores, uma tribuna do sindicalismo, muito prestigiada pela classe trabalhadora, pelos sindicatos, e que a gente tem que mantê-la viva aqui, Franzinho. Vamos fazer o possível. Né? É uma trincheira, né? Que tem que ser uma trincheira de luta aqui. Bacana, bacana. Eu quero te informar, então, que o nosso programa passará sábado em Guarulhos, na TV Comunitária de Guarulhos, e depois, na terça seguinte, em Brasília, na TV do Distrito Federal, tá? Perfeito. Então, se você tiver que fazer um pronunciamento à nação, se aproveite que será assistido, claro, na Brasília também. Para quem vive na terra dos índios, vai ser... Muito bem. E nós temos aqui hoje... mudou. Mas você não tinha me avisado, Edu? Eu ia falar assim, temos aqui a nossa Ariane Soares. Ariane Soares, jornalista que nos acompanha em todo o programa. E hoje ela não pôde vir em razão de compromissos familiares. E o nosso Fabinho Pereira, que é aqui integrante, inclusive, da CESP, jornalista, nosso companheiro, dirige a TV de Mogi das Cruzes, está aqui para nos acompanhar e nos ajudar no programa. Obrigado, viu, Fabinho? Ô, Franzinho, uma grande honra. Boa noite, viu? Desejo também boa noite ao nosso convidado, Amaury Mortágua. Boa noite. E boa noite a você que nos acompanha ao vivo a partir de agora. E já o convido para participar conosco enviando as suas perguntas. Pelo WhatsApp é o 11 97471 9071. Pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br ou também comentando no facebook.com/João Franzin, onde estamos transmitindo o programa de hoje. Mortágua, você vê que de TV ele é muito melhor do que eu, né? Sabe tudo. Fabinho. Mortágua, o que é o GT São Paulo, Estado de São Paulo, quantas entidades ela representa e qual é o segmento mais forte dentro da UGT? Na UGT nós catalogamos cerca de 70 categorias. Que não são apenas categorias de empregados. Nós temos categorias de... quando nós chegamos lá já tinha, isso foi feita, a inscrição é feita na UGT Nacional e setorizada por Estado. Então, no caso, o Estado de São Paulo, então, a inscrição foi feita na Nacional. E, como eu estava dizendo, nós temos empregados, nós temos trabalhador autônomo, nós temos pequeno empresário também, micro e pequenos empresários, né? E trabalhadores urbanos e rurais. Então, temos artistas, sindicato de artistas, de atletas profissionais. Então, nós temos realmente uma diversidade grande. E isso dá quase 300 sindicatos, 300 entidades, não são, como eu disse, não são sindicatos. São a maior parte, claro, que é sindicato. Sim. Mas nós temos também, o conjunto todo não é só de sindicatos. Tá. Agora, Mortágua, a UGT São Paulo fez um evento no final do ano, quase já no finalzinho do ano, na Praia Grande, lá na Federação dos Comerciais, ali na colônia, chamamos assim, né? Chamemos assim, da FEComércio. E o tema foi Previdência Social. O que vocês discutiram e o que foi deliberado ali? Esse seminário partiu de uma constatação da diretoria da UGT de São Paulo, de que se estava falando muito a respeito dessa questão da Previdência Social, inclusive no âmbito sindical,
mas não se estava discutindo e perguntando para as entidades quais seriam as propostas que nós teríamos. Certo. Então, partindo desse prisma, é que decidiu-se realizar esse seminário já no final do ano, perto do Natal, numa época até que nós entendemos que poderia ser inadequada, mas que a velocidade dos acontecimentos fazia com que nós nos reuníssemos. E nós conseguimos, foi até uma grande surpresa, uma participação de quase 500 pessoas. Poxa vida, hein? Foi um evento muito grande e nós tivemos, inclusive, uma situação de discussão em grupo com 500 pessoas, que quando nós vimos que havia nós contratamos especialistas nesse sentido, que conseguiram dividir as pessoas em grupo, sim, discutir e apresentar, então, são 16 recomendações, que ainda não são propostas, né? São 16 recomendações que que vai nortear o nosso trabalho. E isso foi escrito. Nós fizemos, inclusive, a questão de não burilar isso. Sim, sim. Ficou da forma como foi apresentado. Porque, como eu disse, ainda não são as nossas propostas, mas são essas recomendações que foram retiradas desse seminário. Muito produtivo, foi excelente, sem dúvida. Agora, Mortágua, as preocupações centrais dos dirigentes, quais são na questão da Previdência? Aquela que está relacionada ao tempo de contribuição ou limite de idade? Isso, o que apareceu mais durante o debate? Nós temos várias situações, mas a fixação de idade é preocupante. Tá. Mas uma questão que me parece mais preocupante na verdade, a forma de fixação do valor da aposentadoria. Porque, pelo menos foi discutido lá, às vezes você ajusta uma questão de idade, ajusta uma questão de carência, uma questão de tempo de contribuição, mas na hora de calcular, o cálculo joga o provento muito baixo. Tá. E há uma preocupação enorme com um movimento que a gente observa em certos setores de desvincular do salário mínimo. Tá. Quer dizer que a menor remuneração não teria mais nenhum vínculo com o salário mínimo. Isso já ocorreu em outros países e há lugares em que as pessoas ganham 300, 200 reais por mês. Ou seja, poderia ser menor que o salário mínimo. Exatamente. Então, há uma preocupação nisso, até porque a maior parte dos aposentados recebem salário mínimo, sim, né? Sim. De todas as categorias e também aqueles que estão na assistência social. Então, eu acho que um ponto inicial seria fixar-se nesse sentido de se garantir que haja uma garantia, né? Estou sendo redundante, mas sim. Que haja essa garantia, pelo menos, do salário mínimo em qualquer tipo de atividade. De atividade, não, de cálculo, de maneira de que se conseguiu, de acesso a essa aposentadoria, a esse provento, mas que fosse garantido, pelo menos, o mínimo, que já não é um grande salário. Tá. Isso para urbano ou rural? Sim, para todo mundo. Perfeito. Agora, esse conjunto de recomendações, digamos assim, 16 itens, vocês da UGT estadual encaminharam para a UGT nacional? Qual é o trâmite daqui para frente? Não, nós encaminhamos para a UGT nacional e encaminhamos para alguns órgãos governamentais que ainda não tinha... quando a gente fez o seminário, foi no final de dezembro, nós estávamos ainda com o governo Temer, não havia assumido o novo governo. E, mesmo assim, a gente encaminhou para algumas pessoas que já estavam anunciadas nesses setores, na área da Previdência, e encaminhamos, estamos aguardando, agora já encaminhamos para o Congresso Nacional, mas estamos aguardando a posse dos novos deputados, dos novos senadores, desse novo Congresso, que, sem dúvida alguma, lá vai ser um palco de discussão dessas medidas todas. Então, nós vamos trabalhar sem nenhuma dúvida junto com os parlamentares, junto com o Congresso Nacional. Prefeito Maurinho Mortágua, você na UGT substitui Luiz Carlos Mota, que presidia a UGT São Paulo, certo? Estado de São Paulo. E o Mota foi eleito
deputado federal pelo PR, Partido da República. É Partido da República, né? É PR. Te pergunto, você entende que o Mota poderá ser um porta-voz dessas bandeiras? Não tenha dúvida sobre isso. Não só dessas, mas de todas, né? Que sejam ligadas ao movimento sindical, que sejam ligadas à classe trabalhadora, que sejam ligadas aos pequenos e médios produtores, que sejam ligados aos aposentados, ao funcionalismo público. Tá. E nós, inclusive, algumas dessas medidas que... eu vou falar uma coisa, depois eu completo. Sim. Que alguma dessas medidas, nós já estamos conversando com o Mota para transformá-la em emenda, já na primeira semana que ele assumir o mandato. Já chega mostrando serviço. Exatamente, já vai ter algumas emendas nesse sentido aí, nesse assunto que nós estamos, que é emergencial, porque... eu vou avançando aqui, tá bom? Não, Você vai. Porque a reforma que está anunciada, que vai começar, ela já começou. Sim. Quando se emitiu uma medida provisória há poucos dias atrás, ela já é a reforma, ela já começou. Tá. Naquilo que não precisa mexer-se na Constituição Federal, já foi feito. Sim. Né? Então, já se alterou a situação dos rurais, já se alterou com relação a benefícios, já se alterou com relação a pensões, já se alterou com relação ao seguro acidente, enfim, uma série de coisas ali, a própria maternidade, e uma série de coisas já está alterada. Então, é preciso, nesse sentido, verificar-se o que é que se pode fazer, porque isso já veio com uma questão definitiva, mas que depende de aprovação do Congresso Nacional, e lá que será realmente onde nós teremos a condição de concentrar o foco daquilo que a gente tem das nossas solicitações. Você, como velho e bom MDBista, que aprendeu lá naquela escola importante da política brasileira, você acha que o Rodrigo Maia vai ser o presidente da Câmara ou não? Eu acho que sim. Tá pintando, né? Está pintando, sim. E acho também que o nosso companheiro lá de Maceió vai ser o presidente do Senado também. O Renan, você acha que vai? Acho que vai. Esse é mais difícil acontecer, mas eu creio que vai. Mas se não for ele, vai ser uma carta que ele tem na manga. Não sei. Tudo indica. Eu acho que vai ser, há muita condição de que não vai colocar a carta só se ele não conseguir viabilizar. Claro. Né? Mas parece que sim. Vamos aguardar. Essas coisas são, muitas delas são resolvidas na madrugada, né? São regidas pelas leis de Brasília, que são leis especiais. Exatamente, que alteram de madrugada e tal. Vamos aguardar. É verdade. Bom, nós temos um momento aqui no programa, Maurício Mortágua, presidente da UGT Estadual, que é o correspondente sindical. E hoje quem fala é a jornalista Rita Casaro, que é coordenadora do setor de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. E ela comenta a respeito de uma nota que a Federação Nacional dos Engenheiros publicou acerca do problema ocorrido lá em Brumadinho, né, com a Vale. Que a Vale insiste em falar que foi acidente e eu insisto em dizer que foi crime, que é crime. Vamos ver o que a Rita tem a dizer e daqui a pouco a gente volta com a Maurício Mortágua. Pode ser? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. É um prazer conversar com você mais uma vez e com os amigos que acompanham o Repórter Web. Franzinho, os engenheiros brasileiros estão consternados e indignados com a tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho no dia 25 de janeiro, quando uma barragem pertencente à mineradora Vale se rompeu e causou destruição ambiental e dezenas de mortes, número esse que nós não conhecemos ainda, porque conforme as buscas continuam, vão se confirmando mais e mais mortos. Franzinho, isso é um absurdo de qualquer ponto de vista, especialmente do ponto de vista da engenharia brasileira. Todos nós nos lembramos que há cerca de 3 anos, uma tragédia parecida aconteceu na cidade de Mariana, quando se rompeu uma barragem da Samarco, que também é do Grupo Vale,
e, lamentavelmente, as lições necessárias não foram tiradas deste episódio. O que se espera agora, e a Federação Nacional dos Engenheiros e os sindicatos dos engenheiros do Estado de São Paulo soltaram uma nota nesse sentido e estão acompanhando os desdobramentos dessa situação, é que, desta vez, as providências cabíveis necessárias sejam tomadas para que algo do gênero não volte a acontecer. Nós temos aí cerca de 24 mil barragens no Brasil, muitas delas em estado precário, ou seja, que apresentam alto risco, então há vários desastres anunciados para acontecer. É preciso que os responsáveis por essas estruturas tomem as medidas cabíveis, e é preciso que o Estado, que os órgãos públicos façam com que essas empresas, públicas ou privadas, se responsabilizem por isso, porque são vidas humanas e o meio ambiente em jogo. Nós temos no Brasil, Franzinho, conhecimento técnico. A engenharia brasileira, os seus profissionais têm conhecimento e experiência para construir e fazer a manutenção de barragens. Mas é preciso que o saber prevaleça sobre a busca do lucro simplesmente. É preciso que os profissionais possam atuar segundo o seu conhecimento e a sua responsabilidade profissional. É preciso dar um basta a essa situação, como disse a nota da FNE, e é o que nós esperamos que aconteça a partir de agora. É isso, Franzinho. Obrigada pela oportunidade e um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Rita Casaro. Aliás, eu quero saudar o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo por uma nota muito feliz que publicou acerca também do crime ambiental, humano, patrimonial lá de Minas, e em razão da prisão de 2 engenheiros que teriam, né, dado um laudo, eu não acompanhei direito, lá acerca da segurança da barragem. Se os engenheiros fraudaram, né, laudo, é claro que eles têm que responder perante a lei e a justiça. Agora, tem que parar de prender bagrinho, né? Não tem nenhum diretor da Vale preso, intimado pela justiça, tendo que se explicar lá nos tribunais. Então, é preciso pegar os tubarões e não só os bagrinhos. Eu estou mostrando um material aqui, eu guardo muita coisa. Tem lá uns livros em casa, não pode dizer, tem uma biblioteca que... Biblioteca é alguma coisa organizada, o meu tudo amontoado lá. E é um material de 97, quando houve o debate sobre a privatização da Vale do Rio Doce. E esse material tem gente da seguinte qualidade que escreveu aqui, questionando a operação. Por exemplo, o Antônio Emílio de Moraes, Bautista Vidal, Darcy Ribeiro, Edson Lobão, o brigadeiro Gami Silva, o jornalista Hélio Fernandes, o Zé Aparecido, famoso Zé Aparecido, o Moacir Werneck de Castro, o Nelson Werneck Sodré, o Oscar Niemeyer, o Saturnino Braga, a deputada Socorro Gomes, e tantas outras pessoas qualificadas que questionaram a operação de venda da Vale do Rio Doce, que, a meu ver, foi uma das negociatas mais canalhas que já houve na história do Brasil. Então, eu tenho esse documento aqui guardado e quero ficar, esses dias lá no Facebook, onde eu milito bastante, repercutir esse material. E eles já alertavam para, primeiro, não havia necessidade de fazer essa privatização. Segundo, ainda que houvesse a privatização, precisaria fazer uma ampla auditoria para ver qual era o patrimônio efetivo da empresa, seu capital, em termos de maquinário, suas minas já em operação, suas reservas minerais, porque ela tinha hospital, tinha cidade, tinha via férrea, era uma estrutura gigantesca. E foi vendida na Bacia das Almas, inclusive o BNDES, nosso dinheiro, né, para comprar aqui, para entregar para um testa de ferro de multinacional. Então, agora está aí o resultado, porque não existe consequência sem causa até que se mude a lei da gravidade. O Edu está me dizendo a respeito das perguntas, então eu passo ao nosso Fábio Pereira, para que ele possa encaminhar aqui para o nosso Amaury Mortágua, que é o convidado de hoje,
presidente da UGT do Estado de São Paulo. Vamos lá, Fabinho? Vamos lá, Franzinha. A primeira pergunta da noite quer saber da relação com o Congresso Nacional. O Robson Gil Gazola, jornalista da Fê Comerciários, pergunta: Amaury, como a UGT São Paulo pretende atuar junto ao Congresso Nacional e quais serão as principais questões que a Central vai encaminhar aos senadores e aos deputados? Muito boa pergunta, hein? E interessantíssima, porque eu creio que ficou muito claro para nós, durante a tramitação de legislações recentemente, que nós, do movimento sindical, não conseguimos estabelecer um diálogo com a classe política que pudesse demonstrar realmente como é que funciona o sindicalismo. Nós tivemos, em diversas ocasiões, deputados e senadores, e eu mesmo estive lá em Brasília, que não tinham conhecimento do sistema sindical brasileiro de maneira alguma. Então, eu entendo que é uma missão nossa, não só da UGT, mas de todas as centrais, mas fundamentalmente no nosso caso aqui da UGT de São Paulo, nós procurarmos estabelecer um diálogo, um contato com a classe política, com o Congresso Nacional, fundamentalmente, como ele fez a pergunta aí para os deputados, para os senadores. Nós podemos utilizar, hoje, nós temos o deputado Luiz Carlos Mota, que é o presidente da UGT de São Paulo, que se licenciou. Eu assumi a presidência porque ele se licenciou justamente porque foi eleito deputado federal, está preparando o mandato dele, que é uma porta aberta para todo o sindicalismo, para todos os nossos interesses, e através dele a gente conseguir, então, começar a estabelecer um diálogo com os nossos deputados, os nossos senadores, no sentido de levar, então, não só levar essas reivindicações, mas acho que nós temos que ir além, dialogar mesmo com a classe política, com a classe do Congresso Nacional, os parlamentares, no sentido de mostrar a eles a situação do nosso sindicalismo, do nosso trabalhismo e fundamentalmente, em que situação se encontram hoje as condições de trabalho dos trabalhadores, não só empregados, né, Franzinho? Nós conversávamos até sobre isso, sim, mas hoje a informalidade é muito grande. Microempreendedor individual, por exemplo. Milhões no Brasil? Sim, que são os que mais geram emprego também nesse sentido. Sim, sim. Então, tudo isso daí é um estabelecimento de um relacionamento que faltou para nós há pouco tempo atrás e que a gente pode desenvolver melhor essa questão. Perfeito, perfeito. Eu quero ter uma reportagem, mas eu quero, antes da reportagem, passar uma segunda pergunta para o Fabinho, para encaminhar aqui ao nosso Amaury Mortágua. Pode ser, Fábio? Vamos lá. O tema agora é financiamento dos sindicatos. O Fernando Mauro Treza, presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, pergunta: sem a contribuição sindical, como as centrais sindicais pretendem se organizar? Existe a previsão de prestação de serviços aos associados em diversas áreas para compensar a queda de arrecadação? A central que a gente está presidindo, que é o GT São Paulo, na verdade ela não arrecada. Quem arrecada é o GT Nacional. E depois ela repassa isso para as estaduais. Eu acho interessante a pergunta, mas eu acho que ela pode ser dirigida para o sindicalismo como um todo. Tá. O sindicalismo terá que ter uma presença agora muito grande perante os trabalhadores para ele poder se sustentar. Tá. Porque quem vai sustentar o sindicato é o trabalhador. Tá. Seja ele empregado, seja ele não empregado, por essas modalidades todas aí. E os sindicatos terão, sem dúvida alguma, que desenvolver um trabalho no sentido de ampliar essa representação ou efetivar essa representação e a sindicalização. Eu sempre tenho dito que quem fecha o Ministério do Trabalho é o governo. Quem fecha o INSS é o governo. Se fechar eventualmente o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, não, a Justiça do Trabalho, é o governo. Mas quem fecha o sindicato é o trabalhador.
E é preciso, então, que que o sindicato se apresente ao trabalhador dentro daquelas necessidades que o trabalhador tem, não só de prestação de serviço, mas também de luta, de reivindicação, e que esse tenha uma linguagem própria com o trabalhador, de tal maneira que o trabalhador entenda essa função e contribua com o sindicato. Além disso, há, sem dúvida, dentro dessa pergunta que foi feita, uma tendência de prestação de serviços que os sindicatos poderiam fazer. Eu acho interessante, mas não pode ser só isso. O sindicato não pode ser um prestador de serviço, até porque muitos serviços que o sindicato vai prestar já estão sendo prestados por outros. Já presta. Então, não tem. Não se pode desviar da função principal do sindicato de organização, de defesa, e fazer com que o trabalhador, ou interessado, ou representado, sendo ele empregado ou não, informal, não importa, ele saiba que que tem esse trabalho. E, nesse sentido, então, se dispor a manter a sua associação por achá-la necessária. Fundamentalmente é isso. Então, acho que o trabalho dos sindicatos, nesse momento, é chegar aos seus trabalhadores, nesse contato com eles, e demonstrar isso. Perfeito. Muito bem. O Edu nos avisa de uma reportagem, aliás, foi uma entrevista que eu fiz com o Almir Pazianotto. O Almir dispensa comentário. Ele começou como advogado, segundo minha amiga Armine Demer, em 62, aqui na Federação dos Têxteis, na Praça da Bandeira. E ele havia escrito um artigo que eu considerei muito bom, em defesa da justiça do trabalho. Isso me motivou a ir até o escritório dele na Zona Sul fazer uma entrevista sobre esse assunto. Também nós o entrevistamos sobre um projeto de lei que ele tem de custeio, Amaury Mortágua, que é a regulamentação da contribuição assistencial a partir do inciso 4º do artigo 8º. Mas é uma matéria maior, nós não vamos apresentar aqui hoje não. Hoje ele vai falar sobre a importância da justiça do trabalho. Vamos lá, Edu? Doutor Almir, o senhor acompanhou certamente a fala, a insinuação do Bolsonaro a respeito da justiça do trabalho. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que o presidente, em início de mandato, tomado por alguma sensação, alguma emoção, algum sentimento, não refletiu bem sobre aquilo que iria dizer. Para extinguir a justiça do trabalho, será necessário alterar toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Porque, dentro dessa estrutura, a justiça do trabalho tem uma série de competências que lhes são atribuídas pela Constituição da República, no artigo 114. Ora, o trabalhador, como um cidadão, ele tem o direito de recorrer ao judiciário quando se sentir lesado ou ameaçado em algum direito. Nós conhecemos o sistema econômico brasileiro, o capitalismo brasileiro, não é, como surgiu, como evoluiu, como se encontra. Se nós imaginarmos uma vida econômica no regime capitalista sem conflito de interesses entre patrões e empregados, nós estamos sendo tomados por uma doença mental grave, uma utopia incurável. Mas, existe o conflito, é preciso que haja alguma ferramenta para se resolver o conflito. Alguns países preferiram a greve, o que não me parece seja vantajoso. Getúlio criou a Justiça do Trabalho. Criou para evitar o conflito aberto. Então as partes recorriam a um órgão de composição paritária, que na época nem era órgão do Poder Judiciário. Passou a ser órgão do Poder Judiciário na Constituição de 46, isto é, há 70 anos, 72 anos. Bem, se nós extinguirmos a justiça, nem acabamos com a sua história, nem acabamos com os processos. O trabalhador recorrerá a quem para eventualmente defender
trata-se de uma ameaça ou de uma lesão a um direito seu. E, além disso, esse enorme estoque de processos em andamento será remetido para onde? Para a Justiça Comum Estadual, os juízes não vão querer. Para os juízes federais vão rejeitar. Como é que ficamos? Então, é uma proposta de viabilidade impossível, que eu tenho absoluta certeza que, a esta altura, o presidente Bolsonaro não vai insistir na sua apresentação. Muito bem. Como dizia o Tenorinho, nada melhor do que falar com quem conhece, negociar com quem tem dinheiro. No caso do Pazanotto, é o homem que conhece, né? E falou com muita propriedade a esse respeito. Foi estagiário de direito, advogado de muitas entidades, secretário de Trabalho, ministro do Trabalho, ministro do TST, presidente do TST, portanto, atributos não lhe faltam. Eu queria aproveitar também o tema e perguntar para o Maurinho Mortágua, presidente da UGT São Paulo, qual é a posição que a UGT tem a respeito da Justiça do Trabalho. Vocês defendem a Justiça do Trabalho ou entendem que as câmaras de conciliação podem substituir a Justiça? Não, nós temos que circunstanciar isso aí dentro da nossa realidade no Brasil. No Brasil, a Justiça do Trabalho, sem dúvida alguma, é necessária, é essencial, dentro daquilo que o Pazanotto falou, o Almir Pazanotto, nosso colega, nosso companheiro, nosso amigo. Sem dúvida alguma, nós temos que lutar para manter a Justiça do Trabalho, assim como também o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Muito bem. O Congresso Nacional, nós saberemos mais ou menos que o rumo vai tomar, embora ele tenha um perfil nitidamente conservador, agora com a eleição do presidente da Câmara, dos componentes da mesa, você como homem do Legislativo sabe que isso tem um peso, e o Senado também. Agora, a linha do governo Bolsonaro, a prevalecer a vontade dele, nós já conhecemos, é uma linha agressiva em relação aos trabalhadores e muito, digamos, dominada pela ideia do mercado, de que o mercado tem o poder de resolver tudo, né? Então, eu queria saber da UGT estadual, se vocês têm discutido no âmbito da UGT nacional, como é que vocês pretendem se relacionar com o Poder Executivo? Porque o Ministério do Trabalho não existe mais. Colocou lá o Robson, lá o Marinho, né? Rogério Marinho, naquilo que sobrou do espólio do Ministério do Trabalho, mas ele foi o relator da reforma trabalhista, dali a gente não espera grande coisa. Maurinho, como é que vocês pretendem chegar ao GT no Dória, que é o governo do Estado de São Paulo, o GT estadual, e também no Bolsonaro? Vocês já pensaram nisso? Estão traçando caminhos ou não? Há uma preocupação nesse sentido, sem dúvida alguma. Mas a UGT Nacional, através do nosso companheiro Ricardo Patá, já tem solicitado algumas audiências em vários departamentos. Nós tivemos hoje, inclusive, tratando desse assunto. E há uma dificuldade enorme, sem dúvida alguma, em se estabelecer um diálogo com os representantes dos trabalhadores, não só da nossa central, mas de todas as centrais. De uma certa forma, em determinado momento, houve um movimento de transformar os sindicatos em demônios, e isso realmente é uma situação que não ajuda, sem dúvida alguma, num diálogo que se possa estabelecer ou tentar estabelecer com o poder público federal. Então, o que nos resta, nesse momento, é procurar o diálogo, porque quem foi eleito é o governo Bolsonaro. Sim. É com ele que nós temos que negociar, é com ele que nós temos, sem dúvida alguma, de tentar traçar metas, traçar aquilo que possa ser dentro do campo de atuação nossa e do campo do trabalho. Mas se essa porta for fechada, ou ficar fechada, eu acredito que não vai acontecer isso. Sim. Com o passar do tempo. Nós teremos que encontrar um caminho para se estabelecer um diálogo.
Enquanto isso não for possível, nós temos que procurar outros poderes, como o Poder Legislativo, por exemplo, o Congresso Nacional, para tentar estabelecer esse diálogo, que acaba sendo um diálogo com o governo também. E o próprio Judiciário, né? Sim, também. O Judiciário, mas o Judiciário já seria uma segunda etapa, né? Na negociação mesmo, inicialmente seria o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar um momento aqui para mostrar o material sindical. A gente mostra o material sindicaleiro em toda a edição. E é um boletim do STAP, do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Começa a nossa campanha salarial, todos a assembleia dia 7 às 18 horas na sede do sindicato. A primeira assembleia da campanha salarial vai acontecer dia 7 de fevereiro, quinta-feira. A Assembleia definirá, está escrito aqui, a pauta de reivindicações de todo o funcionalismo municipal. O sindicato fica na Avenida Esperança, que é de Guarulhos, que o nosso programa passa em Guarulhos sábado, 840, Vila Progresso. Início marcado para as 18 horas. Eu quero aproveitar aqui o ensejo e parabenizar o sindicato por uma ação importante feita numa escola hoje no bairro, se não me engano, do Pimentas, lá em Guarulhos. Há uma escola, eu vou citar aqui... de cabeça, é Roldão o nome sobrenome do titular da escola, da pessoa que nomeou a escola. Olha, uma calamidade, destelhou tudo, está chovendo dentro da sala de aula, chovendo nos banheiros, a escola está impraticável para o início das aulas agora, segunda ou terça-feira. Então o sindicato lá esteve e está até no site da entidade, tudo, já mostrou as fotos, mandou até matéria para os jornais, os sites já publicaram. Então, parabenizar o Pedro, os demais diretores que lá estiveram. E também, ainda por falar em Guarulhos, o sindicato lá ele é unitário, Mortágua. Então, ele representa desde o procurador da prefeitura até o coveiro do cemitério, que é a categoria, chamada categoria profissional. E tinha um problema grave no cemitério, são 4 cemitérios. Você acredita que não tinha material de limpeza, luva, material de higiene? Você está lidando com restos mortais, coisas de altamente contaminadas, e as pessoas tinham que trazer de casa. Então, a gente fez um movimento lá, até ameaçou uma greve, e na terça-feira começou a distribuição dos materiais, dos EPIs, das botas, das luvas, e o sindicato foi acompanhar. O Rômulo, que é jornalista da agência, foi lá, acompanhou, filmou. Então, eu quero parabenizar o sindicato por essa ação. Ao dizer isso, e não querendo me estender muito, chamar a atenção daqueles que criticam o sindicalismo sem conhecer. Puxa vida, no momento de mais dor, da maior que é a perda de um ente querido, você chega lá num cemitério e está aquela calamidade, aquele estado, aquela nojeira, para usar o português claro, porque os trabalhadores não têm condições, o poder público não faz, e precisou o sindicato ir lá denunciar e até ameaçar a greve. Então, aí você vê que o sindicato não está só defendendo uma categoria, ele está defendendo uma coletividade, ele está defendendo a saúde pública. Então, isso tem que ser muito valorizado, e eu lamento que a grande imprensa não volte os seus holofotes para essa ação sindical, só fica dando destaque quando tem briga de dirigente A contra dirigente B, de denúncias, essas coisas que acontecem na vida real, mas elas não são a rotina e a norma sindicaleira brasileira. Feito o meu sermão, que eu faço todo o programa aqui, nós vamos chamar o intervalo. O intervalo é do Sintoresp. A dona Carmen, que é responsável pela assistência social do sindicato, ela coordena o Departamento Social dos Aposentados, vai falar de alguns trabalhos que eles fazem lá na Avenida Casper Libro, se não tiver, vai ficando velho, esquece, né? 502, perto da Estação da Luz. Vamos ver o que disse a dona Carmen? Vamos lá? O nosso departamento, além da parte previdenciária, nós atendemos todos assim, com problema de saúde, nós encaminhamos para, além do sindicato, nós temos o nosso convênio, o nosso corpo clínico, né? Temos a parte de exames, temos a parte de atendimento em especialidades. Também contamos com a ajuda da nossa comunidade. Seria o quê? A parte municipal e estadual. Então, nós encaminhamos para o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador,
para que haja a apuração de um nexo causal da doença que ele está sendo acometido quando ele está em auxílio-doença. Caso a gente não resolva, a gente encaminha para o departamento previdenciário, direito previdenciário, seria o quê? A doutora Adriana, que nos auxilia na parte de encaminhar para o Juizado Especial Federal. Aí é aberta uma ação e ela acompanha a perícia, acompanha tudo até o final. E o Departamento Social, nós temos uma parceria muito grande com departamentos jurídicos trabalhista, o Departamento Jurídico Civil, né, que a gente trabalha muito junto, que é próximo, além do previdenciário. Muito bem, quanto ao intervalo, a dona Carmen, a gente fica aqui trocando ideias, né? Eu queria perguntar ao Mauro Mortágua sobre esse regime que o Guedes, né, o posto Ipiranga, né? O posto Ipiranga do Bolsonaro. Esse regime de capitalização, que é um sistema chileno. A UGT já tem uma ideia sobre isso? Isso é ruim ou é bom? Nós temos acompanhado, é preciso dizer, no entanto, que o governo Bolsonaro, até agora, oficialmente, a única medida que ele trouxe da Previdência foi essa medida provisória 871, que a gente já falou sobre ela aqui. No mais, são balões de ensaio que estão sendo jogados aí na imprensa, um dia uma coisa, outro dia outra coisa, um dia tem capitalização, outro dia não tem capitalização, um dia tem idade mínima, outro dia não tem, outro dia a idade é 65, outro dia o presidente diz que a idade é 62, é 57, e assim por diante. Cruz militar, cruz militar. Exatamente, então tudo isso. Então, dentro disso, que fica muito difícil para você discutir se você não tem essa proposta. Mas a proposta de capitalização é uma que vem desde o começo. Elas vêm vindo aí há bastante tempo e o único país que fez isso nos anos 80 foi o Chile, e os resultados, e eu tive a oportunidade de estar no Chile e ver isso, o resultado lá é desastroso. Hoje nós temos no Chile uma situação em que os idosos, muitos deles não têm sequer onde morar. O valor que foi anunciado, que a capitalização iria trazer para eles, que seria de 70% do valor do que eles recebiam, isso não aconteceu de jeito nenhum. Eles não recebem sequer o mínimo, a maior parte deles não tem dinheiro para sobreviver, vive em situações debaixo de pontes, em situações realmente degradantes, e hoje nós temos um percentual, um número que é muito preocupante também, que é o suicídio de idosos no Chile, em relação, que aumentou muito, é muito grande, justamente em relação de que a pessoa não tem uma vida digna, vai para o desespero. Então, nós nas nossas propostas, dessas que nós dissemos, dessas recomendações, que ainda não são propostas, vamos dizer assim, a UGT Nacional tem uma proposta, nós estamos tentando conciliar as nossas recomendações com a proposta da UGT Nacional, e se for o caso, fazer algumas alterações. A gente não prevê, nós prevemos que deve ter uma universalidade de contribuições. Essa universalidade, ela precisa ter, é o sistema brasileiro há 96 anos que funciona, e funciona razoavelmente bem, não é só no Brasil, em muitos países. Então, a proposta é no sentido de que se mantenha a universalidade e depois, se alguém quiser pagar a contribuição para complementar, que faça isso, mas que pelo menos a universalidade seja igualitária. Entendi. É muito interessante a gente falar sobre o que seja igualitária. Se você me permitir... Claro, fica à vontade. A gente fala assim, nós queremos uma previdência igual e tal. Bom, o que é a previdência igual na nossa concepção? A previdência igual não é que todo mundo vai ganhar igual. Isso não é possível. Sim. Né? Mas que as condições sejam semelhantes, sejam iguais. Tá. Então, as condições de acesso, as condições de cálculo, que elas sejam iguais. Tá. Para todos. Para todos. Então, as condições de tempo... E aí você inclui os servidores públicos todos, também? Todos. Que todos tenham essa igualdade. E, a partir disso, então,
que se desenhe alguma situação que tenha que ser situada de uma forma diferente. Se fala muito com relação a questões de... Outro dia me perguntaram, Sim, sim. o que você acha do comandante do Exército estar defendendo dos militares? Aí, o que você acha? Aí eu disse o seguinte, eu acho que ele está certo. Se ele não defender a corporação dele, quem vai Exatamente, ele está certo, o comandante da Marinha está certo, o comandante da Aeronáutica está certo, e nós temos que defender o nosso. Claro. Nós temos que defender o nosso também. E mais do que isso, eu acho que a gente não tem que dizer que tem que abaixar o dele, tem que elevar o nosso. Sim, sim. Entendeu? Quer dizer, o nosso está muito baixo também. É verdade. Então, nós não temos que combater aqueles que conseguiram ter alguns direitos. O que nós temos que fazer é tentar ter esses mesmos direitos, lutar nesse sentido. Né? Porque se os militares reclamarem, se os juízes reclamarem, se os políticos reclamarem e nós ficarmos quietos, quem é que vai perder? Claro, claro. Muito bom, senhor Fala. Então, nós precisamos, vai sobrar para nós, já está sobrando. Na medida provisória, não mexeram em nenhuma dessas coisas. Mexeram com os rurais, sim, sim. Mexeram com as mulheres, mexeram com os doentes, estão mexendo com quem não está se defendendo. Sim, sim. Então, é preciso que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque a Previdência é uma coisa que não é de interesse do trabalhador, ela não é de interesse só do trabalhador, ela não é de interesse só do empregado, ela é de interesse de todo mundo. Todo mundo tem. Esses dias eu estava vendo aí o presidente de um banco, de uma organização bancária internacional, o cara é o presidente do Brasil, ele se aposentou. Sim, sim. Todo mundo se aposenta, sim, todo mundo quer se aposentar. Então, esse é o interesse de todos. E a gente não pode. E quem se omitir nessa hora é que mais vai perder. Então, nós precisamos que os nossos sindicatos, que as pessoas que são representadas pelo sindicato estejam na luta junto com o seu sindicato, acompanhem. A UGT São Paulo está fazendo esse trabalho de instrumentalizar os nossos sindicatos para eles poderem ter esse contato, conversar com os seus representados, com os trabalhadores que são ligados à sua categoria, com as pessoas que são ligadas àquela atividade, para ela poder colocar... porque há hoje também uma situação de muita coisa que se fala que é falso. Sim. Até hoje nós não sabemos, por exemplo, o governo fala que tem um déficit enorme. Os técnicos dizem que não tem. As universidades dizem que não tem. A CPI da Previdência disse que não tem. E por que nós não temos acesso a esses números? Pois é. Por que não mostram isso para nós? Bom, então vamos ver o número, vamos chamar aí a representante da sociedade, tá? Vamos ver o número. Ninguém faz isso. Aí fica uma guerra de informações e de contra-informações, né? Se sabe que o governo tira do DRU, tira do DRU o dinheiro que é da Seguridade Social. Isso é fato, isso não tem como negar isso aí. E esse dinheiro é um dinheiro que era para estar na Previdência, na Seguridade Social, então, não está. E aí, então, tem os prejuízos. Que agora, mesmo assim, se retornar esse dinheiro ainda tem algum prejuízo? Tem, mas então vamos estudá-lo. Sim. Não é verdade? Mas que isso seja... o que nós advogamos, primeiro, é que seja feita uma discussão com a sociedade. Se tiver que haver sacrifício, que esse sacrifício seja repartido. Sim. O que não se pode é que algumas categorias que conseguem ter melhores condições, elas consigam não participar desse sacrifício. Sim. E o resto da população toda participar desse sacrifício. É isso que a gente está primordialmente solicitando. Perfeito. Que foi o que você perguntou. Agora, qual é o relacionamento nosso com o governo federal? As centrais sindicais todas fizeram em conjunto, no dia 2 de janeiro, logo depois da posse, um pedido de diálogo para que nós pudéssemos... Escreveram uma carta. Exatamente, e foram entregues lá e tal, que a gente pudesse, então, abrir esse diálogo, porque nós já estamos, como nós estamos fazendo aqui na UGT de São Paulo, há muita gente fazendo isso, que nós estamos chamando os nossos representados, estamos chamando os trabalhadores, estamos chamando o pequeno proprietário rural, estamos chamando as pessoas e perguntando para elas qual é a situação. Né? E para que a gente possa, então, construir. O povo brasileiro não está se furtando a ter, se for necessário, um sacrifício, se for preciso fazer isso. Mas, não sei, é como se fosse numa casa em que você tem o chefe da casa
que ele chama todo mundo e diz, olha, nós não estamos conseguindo e tal, vamos todo mundo fazer um sacrifício? Aí todos os membros da família podem fazer. E no dia seguinte ele começa a jogar dinheiro fora. Né? Ele começa a deixar de cobrar as coisas que ele tem para receber, então é claro que os membros da família não vão mais segui-lo. Claro. Então, agora, se realmente for uma coisa decidida por todos os membros e todos toparem fazer um sacrifício dessa natureza, com certeza se vai chegar a uma solução. Agora, é legítimo, e para que eu não seja mal entendido aqui, eu acho que é legítimo que todos lutem pelo seu segmento. Não tem dúvida. É por isso que eu digo, quando alguém pergunta, mas os comandantes militares estão lutando pelos militares. Está certo, e nós temos que lutar pelo nosso também, para que a gente possa, então, ver, numa discussão ampla com toda a sociedade, o que é possível fazer para que também a gente não enterre o sistema previdenciário. Perfeito. Obrigado, Amauri Mortágua. Vamos retomar as perguntas com o nosso... Quase que eu falei Ariane, hein? Com o nosso Fabinho Pereira. Fábio, por gentileza, você pode encaminhar uma próxima pergunta aqui ao nosso Amauri Mortágua, pode ser? Com certeza, Franzin. A pauta agora vai ser relações de trabalho, com a participação de João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. Diz ele, a deforma trabalhista restringiu o valor da multa por dano moral ao empregado, beneficiando desta forma o empregador. E ele pergunta, Amauri, você acha que cabe uma emenda parlamentar à Lei 13.467 para restabelecer o critério anterior, que era mais justo? Olha, quero cumprimentar o nosso amigo. Você falou aí a respeito da conceituação desse lamentável acidente, mas independente da sua conceituação, é o maior acidente de trabalho dos últimos tempos do país. Talvez o maior da história. Não sei, não tenho esses dados, mas é realmente uma coisa e tem que ser tratada dessa maneira. E quando a gente tem isso na prática, você começa a ver tudo que foi discutido à época da reforma trabalhista, e que hoje ele estabelece que é um artigo que diz lá que a indenização gravíssima, é bom dizer isso, porque tem muita gente dizendo a maior indenização é limitada a 50 vezes o salário da pessoa. Então, nós começamos aí. Se num ambiente há um acidente que atinge 3, 4 trabalhadores e cada um tem um ganho, um salário diferente, a vida de cada um deles acaba sendo valorizada de maneira diferente, que não é esse o princípio do que rege o Código Civil e não era esse o princípio que regia o direito do trabalho. O juiz é que fixava em relação à capacidade econômica da empresa e a dimensão do fato e as circunstâncias aí. Quer dizer, havia uma série de critérios para ele, em que ele se baseava para dar sentença. Sim, mas se fossem acidentados 10 pessoas no mesmo evento, as 10 pessoas receberiam a mesma coisa. Entendi. Entendeu? A vida tem o mesmo valor, porque não é muito difícil você valorizar a vida, isso nem no direito não tem. Mas eu acho, o nosso deputado Luiz Carlos Mota já está, nesse sentido, se movimentando para fazer, tecnicamente não seria uma emenda, porque esse artigo ele foi aprovado na reforma trabalhista, então ele já existe dentro da CLT. E a emenda você faz quando está sendo discutido, então como não tem discussão sobre esse assunto, seria realmente um novo projeto de lei alterando. E acho que o momento é propício, a população brasileira está consternada, todos nós estamos, né? E a necessidade realmente de recompor essa situação para que as responsabilidades sejam vistas e a indenização seja realmente uma coisa que não vai devolver a vida de ninguém, né? Não vai devolver a situação anterior nenhuma, mas ela traz pelo menos um efeito, não só um efeito indenizatório em si, mas um efeito didático para que isso não se repita com outras pessoas. Vamos preservar pelo menos mais vidas. Mortágua, pelo que eu entendi, aqui é o leigo que fala. Digamos,
duas pessoas sofrem um acidente, um constrangimento, sei lá o quê, tem uma perda, e as duas entram com uma ação judicial. Uma ganha 1.000, outra ganha 2.000. E a indenização, vamos supor, que seja de 50 salários, para quem ganha 1.000 será 50.000, para quem ganha 2.000 será 100.000, é isso? Exatamente. Se você tiver... Isso não é um critério muito justo, me parece. Não, não é. Na verdade, não é critério em lugar nenhum do mundo. Só aqui na reforma trabalhista que isso foi feito. Você valoriza as vidas de uma forma diferente, de acordo com o valor econômico do trabalho, que não é o valor econômico, é o valor da remuneração. Sim. O valor econômico é outra coisa. Da remuneração da pessoa, que num acidente como esse, nós temos, sem dúvida alguma, pessoas que recebem salário mínimo, temos chefes, temos pessoas que desenham projetos, que ganham mais, e assim por diante. Então, que às vezes foram vitimados no mesmo momento, no mesmo ambiente. E cada um, então, pela regra atual, que graças a Deus também nós temos uma justiça aí, que é a necessidade de nós termos realmente uma justiça do trabalho independente, e que nós temos juízes que não estão utilizando esse critério para fazer, está utilizando então o critério civil para fazer a fixação da indenização, fugindo desse critério. Mas se for levar a lei da forma como ela está sendo, que ela é hoje, o fato é esse. O 50 é o máximo. Porque se ainda... e isso, eu estou falando de hipótese, mas a gente tem... se a empresa chegar lá e disser que a pessoa não devia estar lá, ela devia estar descansando e estava lá e tal, ainda começa a querer baixar mais ainda esse valor. Começa a criar atenuantes ou criar alguma forma de culpabilidade, que é muito comum isso no país, que o empregado é que deu causa ou por alguma razão ele não deveria estar lá, entendeu? E aí, então, tentar reduzir o valor da indenização, que já é, como nós vimos aqui, limitado a 50 vezes o valor do que ele recebia de salário. E com essa disparidade e desigualdade entre as pessoas. Agora, Amaury Mortaga, você é muito próximo ao Mota, seguramente um dos seus conselheiros. Você já conversou com ele efetivamente sobre a possibilidade de fazer essa mudança? Você disse que não é por emenda, então o que seria o quê? Projeto de lei? Isso teria que ser por projeto de lei, a não ser que já esteja circulando algum projeto no Congresso Nacional, alterando alguma parte da CLT, que você possa, então, emendar o projeto que já está andando, que ele é mais rápido. Então, isso tem que ser estudado com a assessoria legislativa para se verificar lá. Já com relação à medida provisória, por exemplo, a 871, que mexe na Previdência Social, como ela vai ser votada, discutida no Congresso Nacional, ela pode ser emendada, está dentro do prazo ainda que possa ser emendado, e também o deputado federal Luiz Carlos Mota manifestou essa preocupação. Algumas dessas questões aí que nós estamos levantando na UGT São Paulo estão sendo elaboradas, sendo feito em forma de emendas que serão encaminhadas a ele para que a sua assessoria legislativa verifique a possibilidade de dar entrada também dessas emendas. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo. Estamos caminhando para o finalzinho do programa. Amaury, tem mais algum tema que você gostaria de comentar, que de repente escapou aqui da nossa conversa? Bom, é uma situação da UGT São Paulo. Nós estamos realizando agora, no dia 7 de fevereiro, Quinta-feira, portanto, um encontro estadual, que será na cidade de Campinas, onde nós iremos tratar de três questões. A primeira questão é a Previdência Social. E a medida provisória 871. Então, nós já estamos trazendo os nossos representados, os nossos sindicatos, para virem aqui para estudar essa medida. Nós já temos notícias em algumas regiões do estado de São Paulo de que os seus efeitos já estão sendo muito prejudiciais. De imediato já tem alguns casos, porque ela foi feita para combater fraude. Certo. E partiu de uma premissa que não é correta.
que todo mundo está errado, todo mundo usou de má fé, vamos tirar todo mundo e depois vamos ver que sobe. Não é assim, é o contrário que se faz. Claro. Entendeu? Então, nós temos que estudar quais as formas que os nossos sindicatos poderão dar proteção aos seus representados. Então, nós estaremos fazendo agora em Campinas, no dia 7, quinta-feira, e estaremos ali sim, será a oportunidade que nós iremos criar daquelas medidas que foram decididas no seminário. Agora nós vamos aprimorar e quando nós iremos ter, então, uma situação mais propositiva. Entendi. Menos recomendatória, como é agora, claro. E mais propositiva. Então, talvez não sejam todos os 16 itens, mas nós iremos ter, então, uma proposta maior nesse sentido, que é bem mais eficiente para que a gente possa levar, então, às autoridades, levar a própria UGT Nacional, para que a gente possa conduzir aquilo que foi votado pelos trabalhadores aqui de São Paulo. Uma segunda situação, um segundo item lá, é que nós vamos ter o Congresso Nacional da UGT em dia 30 e 31 de maio. Ontem eu vi o Patá falando aqui contigo. E, então, a UGT do Estado de São Paulo já vai começar a se preparar para fazer esse seminário, esse congresso, e nós vamos já começar a discutir os temas, a forma e o que é que a UGT de São Paulo vai apresentar para os nossos companheiros do Brasil dentro da UGT. E uma terceira item com relação à organização dos sindicatos. Tá. A UGT pretende, do Estado de São Paulo, a UGT paulista pretende discutir agora em 2019, o que eu já adiantei um pouco aqui, como nós não vamos parar com esses encontros temáticos, porque deu muito resultado, e nós vamos procurar, então, um caminho, respondendo até uma pergunta que foi feita, um caminho do sindicato o mais próximo possível do trabalhador e das suas necessidades dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo aí. E isso passa também por mudança de estatutos, uma ampliação de representação, uma ampliação de atividades do sindicato, para que não fique limitado apenas a um setor, a uma situação que amarre, claro. Em vez de deslanchar, acabe amarrando a ação sindical e a própria compreensão do trabalhador no sentido daquilo que é o objetivo do seu sindicato. Obrigado, Amaury Mortágua, foi uma alegria te receber. Fazia tempo que a gente queria que você viesse aqui ao programa, mas a agenda corrida é difícil, mas obrigado, você nos brindou aqui com uma hora de fala serena, correta, progressista, né? E mostrando que o sindicalismo, afora defender a base, que é a sua função principal, também tem um compromisso com a nação de construir um país melhor, mais justo e mais equilibrado. Muitíssimo obrigado. Dia 7, em Campinas. Jorginho Salles, assessor, nos mande lá na agência o release, as informações, para que a gente possa divulgar. E, posteriormente, já quero deixar amarrado contigo aqui, para a gente marcar uma entrevista para você nos passar quais foram, né, então, resultados do dia 7. Mortágua, muitíssimo obrigado, um forte abraço a você, a todos os companheiros da UGT, da Federação dos Comerciários e aos amigos meus de Tupã. Aliás, o vizinho do meu apartamento, que mora em frente, é um ilustre representante lá, morador de Tupã. Então, a todos, Fabinho, Edu, Gisele e os meninos aqui da técnica, muitíssimo obrigado, até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.